E se eu te dissesse que ajudar pode ser uma armadilha? Que por trás do gesto nobre de estender a mão pode existir uma sombra que se esconde nos rostos mais inocentes? Pense nisso. Quantas vezes você acreditou estar salvando alguém, mas no fundo estava alimentando um jogo perverso onde você é a peça mais fácil de manipular? E se o preço de ajudar fosse a própria perda da sua paz? Há pessoas que não querem ajuda, querem apenas sugar sua energia. Elas não pedem para serem salvas, mas exigem que você se afogue junto com elas. A cada favor, a cada gesto, você não está construindo gratidão, mas acorrentando sua vida a um poço sem fundo. O que parece bondade pode se transformar em um pacto silencioso de destruição, e você talvez nem perceba até ser tarde demais. Imagine carregar nas costas fardos que nunca foram seus, dores que não pertencem a você, responsabilidades que foram jogadas em suas mãos sem sua permissão. É assim que muitos perdem sua força, acreditam que estão sendo heróis, quando na verdade estão sendo prisioneiros de histórias que nunca deveriam ter começado a escrever. O mais perturbador é que essas pessoas sabem exatamente o que estão fazendo. Elas não querem a sua ajuda para mudar, querem sua presença para continuar iguais, querem sua compaixão como moeda de troca, seu tempo como tributo e sua energia como alimento. Cada vez que você cede, uma parte de você desaparece, e o vazio dentro delas nunca se preenche. Então eu te pergunto, até quando você vai acreditar que ajudar é sempre virtude? Até quando você vai se iludir achando que todos merecem sua mão estendida? O que você está prestes a descobrir vai virar sua percepção de ponta cabeça, porque existem tipos de pessoas que jamais devem ser ajudadas, e ignorar esse segredo pode custar a sua liberdade emocional. Há pessoas que não pedem socorro, elas gritam em silêncio, mas não para serem salvas, e sim para que alguém se prenda às correntes que elas mesmas forjaram. É estranho perceber que algumas dores não são feridas abertas em busca de cura, mas cavernas profundas que se alimentam da presença de quem ousa se aproximar. O primeiro tipo de pessoa que nunca deve ser ajudada é aquela que não deseja mudança, mas companhia para o abismo. Você já sentiu que, ao estender a mão, não estava puxando alguém para cima, mas sendo arrastado para baixo? Essas pessoas não querem cura, querem testemunhas do seu caos. Elas transformam cada gesto de apoio em mais uma prova de que podem permanecer onde estão, porque sempre haverá alguém disposto a se sacrificar por elas. É como segurar uma corda que nunca se rompe, mas que vai queimando sua pele até você não reconhecer mais as próprias mãos. O peso que carregam nunca foi seu, mas elas sabem como fazê-lo parecer inevitável, como se você tivesse obrigação de suportar. O mais perturbador é o modo como elas olham nos seus olhos, como se soubessem que você tem dentro de si uma brecha, um lugar que ainda acredita que bondade sempre será recompensada, e é nesse ponto que elas se instalam, na sua crença de que todo sofrimento pode ser salvo. Mas e se esse sofrimento for uma prisão que nunca pretende abrir as portas? Até que ponto insistir em salvar alguém que não quer ser salvo não é apenas uma forma de afogar a si mesmo? A vida se encarrega de nos mostrar que nem toda dor precisa ser carregada, e nem toda lágrima merece um ombro. Há quem chore não por precisar de ajuda, mas por saber que sua compaixão pode ser usada como chave. O veneno aqui não é explícito, ele se infiltra devagar, na forma de gratidão disfarçada, de promessas de mudança que nunca chegam, de um obrigado vazio que ecoa como dívida. E o ciclo começa. Você acredita que sua presença pode transformar, insiste, doa, sangra, mas no fundo, sabe que nada muda. É como regar uma planta que nunca brota, como esperar um nascer do sol em um céu que só conhece a escuridão. O que dói não é a ingratidão, mas a sensação de que sua alma está sendo usada como combustível para manter acesa uma chama que não ilumina, só consome. Então eu te pergunto, quantas vezes você já esteve diante desse tipo de pessoa acreditando que era sua missão salvá-la? Quantas noites foram roubadas pela esperança de que dessa vez será diferente? Talvez o verdadeiro segredo não esteja em oferecer ajuda, mas em reconhecer que alguns não querem ser curados, apenas querem companhia em sua própria ruína. Há um tipo de pessoa que veste máscaras tão bem que chega a convencer até a si mesma. Ela não busca ajuda por necessidade, mas por conveniência. O segundo tipo de pessoa que você nunca deve ajudar é aquela que transforma sua boa vontade em um campo de exploração. Você já notou como alguns sorrisos carregam armadilhas invisíveis? É o brilho nos olhos que promete gratidão,
mas esconde a intenção de sugar até a última gota da sua energia. Essas pessoas não querem o que você oferece. Elas querem o que você perde ao oferecer. Cada favor se transforma em obrigação. Cada gesto de generosidade se converte em dívida silenciosa que só cresce com o tempo. É como entrar em um labirinto sem saída, onde cada passo que você dá para salvar alguém se transforma em mais uma volta que o prende dentro do jogo delas. Você pensa estar estendendo a mão, mas na verdade está assinando um contrato invisível onde só existe um vencedor, e nunca é você. O mais cruel é que essa exploração não acontece de forma explícita. Não há gritos nem exigências abertas, mas pedidos sutis, olhares calculados, narrativas de vitimismo que se repetem até que você já não consiga distinguir compaixão de manipulação. É como se o coração fosse hackeado por uma sequência de histórias que não tem fim. A cada nova versão, você sente que não pode negar. Afinal, quem negaria ajuda a alguém tão necessitado? Mas a pergunta que nunca se cala é: quem está de fato sendo alimentado? E então você percebe que o verdadeiro objetivo nunca foi a transformação, mas o controle. Essas pessoas sabem como acionar seus gatilhos internos, como pressionar os botões invisíveis que despertam sua culpa, sua necessidade de ser aceito, seu medo de parecer egoísta. No fundo, não é você quem age. É a sombra delas manipulando seus gestos, costurando suas escolhas, moldando sua vida ao redor de uma necessidade que nunca se satisfaz. O que começa como ajuda termina como exaustão. Você se sente drenado, questiona suas próprias decisões, perde o brilho da espontaneidade. É como doar oxigênio para alguém que não está se afogando, mas apenas respirando através dos seus pulmões. E quando finalmente você tenta se afastar, elas sabem exatamente como puxar você de volta, com promessas, com lágrimas, com chantagens emocionais que soam como amor, mas não passam de correntes invisíveis. Então eu te pergunto, até onde você já permitiu que sua bondade fosse sequestrada? Quantas vezes acreditou estar ajudando, quando na verdade estava apenas alimentando um ciclo sem fim de dependência e exploração? Talvez agora você comece a enxergar que não é sua ajuda que essas pessoas querem, é o seu poder. Existe um tipo de pessoa cuja ferida não é uma cicatriz, mas uma arma. Ela não usa a dor como aprendizado, mas como moeda de chantagem. O terceiro tipo de pessoa que nunca deve ser ajudada é aquela que se faz de vítima para manipular. Já percebeu como algumas histórias parecem nunca ter fim? Como se cada capítulo de sofrimento fosse escrito para mantê-lo preso ao papel de salvador? Não é acaso, é cálculo. Essas pessoas aprenderam a transformar sua fragilidade em espetáculo. Cada lágrima é um roteiro ensaiado, cada suspiro um gatilho emocional que desperta em você a culpa de não estar fazendo o suficiente. E assim, enquanto você se entrega, elas crescem. Não pela superação, mas pelo poder que adquirem em vê-lo carregar dores que nunca foram suas. É como se a compaixão fosse usada contra você, como se a sua empatia fosse a chave que abre a cela onde você mesmo decide entrar. O mais perturbador é que, por trás da máscara de fragilidade, existe uma força sombria que sabe exatamente o que está fazendo. Essas pessoas sabem onde tocar para despertar sua piedade, sabem quais palavras usar para transformá-lo em cúmplice de uma vida que nunca pretende mudar. Elas não querem cura, querem palco. E você, sem perceber, se torna a plateia fiel do drama interminável que sustenta a identidade delas. E no fundo, você sente que algo está errado, que existe uma diferença entre vulnerabilidade real e manipulação emocional. Mas a dúvida corrói. E se eu estiver sendo duro demais? E se essa dor for verdadeira? É nesse espaço de incerteza que elas vencem, porque a sua consciência trabalha contra você, e cada tentativa de se afastar parece um ato de crueldade. É o paradoxo perfeito. Quanto mais você dá, mais culpado se sente por não dar o bastante. O resultado? Sua energia se dissolve em narrativas que não pertencem a você. Sua vida começa a girar em torno de problemas que não têm solução, porque nunca houve a intenção de resolvê-los. É como tentar encher um copo que está permanentemente trincado. Quanto mais água você derrama, mais rápido ela escapa, e no fim, o único vazio que cresce é o seu. Então me diga, quantas vezes você já esteve preso a histórias que se repetiam como um círculo vicioso? Quantas vezes acreditou estar aliviando dores,
quando na verdade estava apenas alimentando o teatro de uma vítima que não deseja se libertar. Talvez o segredo não seja negar compaixão, mas reconhecer que há lágrimas que não pedem consolo, pedem plateia. Há pessoas cuja essência não é a busca por alívio, mas o prazer em ver os outros sofrerem. O quarto tipo de pessoa que jamais deve ser ajudada é aquela que carrega veneno no olhar e se alimenta do caos alheio. Elas não querem apoio, não querem mudança, não querem cura, querem apenas observar como a sua vida se despedaça enquanto você tenta, em vão, reconstruir a delas. Já sentiu essa estranha sensação de estar diante de alguém que parece mais vivo quando você está quebrado? Essas pessoas vivem de energia roubada. Não precisam de grandes ataques, basta um comentário ácido, uma ironia disfarçada, uma provocação sutil para plantar sementes de dúvida dentro de você. E quando você, movido pela esperança de transformar essa hostilidade em afeto, tenta oferecer ajuda, cai exatamente na armadilha. Porque o jogo nunca foi sobre cura, mas sobre poder. O poder de ver você implorando por uma mudança que jamais virá. É perturbador perceber que quanto mais você dá, mais cruel elas se tornam. Não existe gratidão, apenas um prazer frio em vê-lo gastar sua força. Você se torna um espelho no qual elas projetam o vazio que carregam, e cada tentativa de salvá-las funciona como um lembrete de que podem sugar sua luz sempre que quiserem. É um vício sombrio, onde a sua dor é o alimento que as mantém de pé. E o pior é que, por vezes, você confunde isso com intensidade, com verdade. Acredita que por trás da dureza há uma ferida esperando para ser curada. Mas o tempo revela que não existe ferida, apenas um buraco sem fundo. É como jogar flores em um abismo, esperando que algo floresça lá dentro. Tudo desaparece sem retorno, sem vida. Você já notou como essas pessoas nunca pedem desculpas de verdade? Como cada gesto de arrependimento é apenas mais um ciclo para reiniciar o jogo? É a dinâmica perfeita. Você oferece amor, paciência, sacrifício, e tudo o que recebe de volta é silêncio, desprezo e a sensação de estar sempre devendo algo. Elas não querem ser ajudadas porque, no fundo, não acreditam que haja algo para mudar. O que querem é manter você acorrentado ao papel de provedor da dor delas. Então eu te pergunto, quantas vezes você já confundiu maldade com fragilidade? Quantas vezes acreditou que poderia derreter gelo com calor, quando na verdade o gelo se alimentava da sua chama? Talvez agora comece a perceber que alguns seres não estão em busca de salvação, mas apenas de testemunhas do estrago que causam. Existe um tipo de pessoa que nunca chega sozinho. Ele sempre traz consigo uma nuvem de negatividade que paira sobre cada espaço que ocupa. O quinto tipo de pessoa que jamais deve ser ajudada é o eterno pessimista, aquele que se recusa a enxergar qualquer luz e faz questão de apagar as velas que você tenta acender. Já esteve perto de alguém que transforma cada solução em mais um problema, cada esperança em mais uma sentença de fracasso? É como viver ao lado de uma tempestade que não termina. Essas pessoas não querem ajuda, querem companhia no desespero. O discurso delas é um labirinto de impossibilidades, onde todo caminho leva de volta ao mesmo ponto. Nada pode dar certo, ninguém é confiável, nada vale a pena. E quando você, cheio de fé, tenta mostrar que existe uma saída, percebe que está apenas reforçando as paredes da prisão que elas mesmas construíram. Porque cada palavra sua, cada esforço, vira argumento para provar que você também vai desistir. O mais cruel é que esse pessimismo não se limita a elas mesmas. Ele se infiltra em você. Aos poucos, você começa a acreditar que suas próprias conquistas são frágeis, que suas vitórias são ilusórias, que o amanhã não guarda nada além de cinzas. É como se o sopro da sua esperança fosse constantemente apagado por um vento gelado. Você se aproxima para oferecer calor, mas sai enregelado, como se o frio tivesse se tornado parte da sua pele, e ainda assim, insiste, porque acredita que mostrar novas perspectivas pode libertá-las, mas no fundo, o que elas querem não é enxergar outro horizonte, mas confirmar que o mundo é tão sombrio quanto elas sempre acreditaram. Sua ajuda vira combustível para que continuem no mesmo ciclo. É como jogar tochas em um abismo esperando iluminar, sem perceber que o fogo só serve para provar o quanto a escuridão é infinita. E quando você se dá conta, já está drenado. Suas palavras perderam cor, sua energia perdeu vigor e o peso do mundo parece maior do que nunca. Não porque a realidade mudou,
mas porque você permitiu que a visão delas contaminasse a sua. É nesse momento que percebe, o perigo não está apenas em não conseguir salvá-las, mas em perder a si mesmo na tentativa. Então eu te pergunto, quantos sonhos você já deixou morrer por estar cercado de pessoas assim? Quantas vezes acreditou que o futuro era cinzento só porque alguém repetia isso ao seu lado? Talvez agora seja a hora de reconhecer que não se trata de resgatar o pessimista, mas de não permitir que ele arraste você para dentro da escuridão que chama de lar. Há pessoas que não pedem ajuda porque precisam, mas porque querem manter você dentro da teia que teceram com paciência e crueldade. O sexto tipo de pessoa que jamais deve ser ajudada é o manipulador, aquele que veste máscaras de inocência para esconder as correntes que já preparou para você. É inquietante perceber como eles nunca aparecem de forma direta. Surgem em meio a elogios, favores calculados, olhares que parecem admiração, mas que escondem um veneno invisível. Eles não querem que você os salve, querem que você se entregue. Cada pedido de apoio é uma isca, cada gesto de fragilidade é um laço que aperta. Você acredita estar no controle, mas na verdade já está dentro do jogo. E o jogo deles é simples: usar sua própria bondade contra você. É como jogar xadrez com alguém que já sabe de antemão todos os seus movimentos, porque o tabuleiro nunca foi neutro. Sempre esteve inclinado a favor deles. O mais perturbador é a sutileza. Eles não gritam, não exigem. Sabem como plantar dúvidas, como fazer você acreditar que negar ajuda seria crueldade, que recusar presença seria egoísmo. Aos poucos, você não ajuda porque quer, mas porque se sente obrigado. A liberdade desaparece, substituída por uma culpa silenciosa que pesa mais do que qualquer dívida real. É nesse ponto que percebe: você não está oferecendo algo, está pagando um preço que nunca deveria ser cobrado. E quando finalmente abre os olhos, já está exausto demais para reagir. Sua vida se moldou ao redor das vontades deles. Sua energia foi drenada até o limite e sua identidade começa a se perder. Você não reconhece mais onde termina sua compaixão e onde começa a manipulação deles. É como viver dentro de um teatro em que você nunca escreveu o roteiro, mas foi forçado a ser o protagonista de um papel que nunca quis interpretar. Eles se alimentam dessa dinâmica. A cada vez que você cede, confirmam que o controle funciona. E a cada vez que você tenta escapar, recomeçam o ciclo com novas promessas, novas máscaras, novos laços invisíveis. Você acredita que está ajudando, mas na verdade está sendo treinado para obedecer. Não há gratidão, não há reciprocidade. Apenas um vazio que se enche do seu esforço, da sua entrega, da sua própria vida. Então me diga, quantas vezes você já se viu preso a alguém que parecia frágil, mas no fundo apenas queria controlar seus passos? Quantas noites perdeu tentando salvar quem, na verdade, só queria dominá-lo? Talvez seja agora o momento de entender que não se trata de recusar ajuda, mas de romper a teia antes que ela se feche por completo. Há verdades que não se encerram quando as palavras cessam. Elas permanecem como um eco, como uma melodia que insiste em vibrar na pele, mesmo depois do silêncio. O que você ouviu não foi apenas uma sequência de reflexões, mas um espelho que, de algum modo, revelou o que sempre esteve aí dentro. Talvez não se trate de reconhecer os outros, mas de reconhecer em si os limites que foram ultrapassados sem que você percebesse. Cada pessoa que atravessou este caminho não foi apenas um retrato externo, mas também um convite à sua própria memória. Porque em algum momento da vida, todos nós já nos curvamos diante de um abismo, acreditando que era nossa missão resgatar quem ali se escondia. E é nesse instante que a ferida se abre, a bondade usada contra nós, a compaixão transformada em prisão. A dor nunca foi apenas deles, tornou-se nossa porque deixamos que fosse. Mas algo mudou. O fio narrativo que o trouxe até aqui não foi sobre perda, mas sobre despertar. É como se cada palavra tivesse descascado uma camada de ilusão, deixando exposta uma verdade que estava escondida atrás de máscaras e memórias. Você sente que não é mais o mesmo, e talvez nem consiga explicar o porquê. Essa é a marca invisível. Não uma lição, mas uma transformação que se instala no silêncio. E agora, talvez a pergunta que permaneça seja simples e inevitável. Até onde sua bondade precisa se estender e até onde sua alma tem o direito de dizer basta? Não existe resposta única, mas existe uma certeza que pulsa.
a de que proteger-se também é um ato de amor. Amor por si mesmo, amor pela vida que ainda pulsa em você, amor pela liberdade que ninguém mais pode roubar. Se essas palavras tocaram em algo que estava adormecido, permita que ecoem além desta tela. Compartilhe, comente. Deixe sua marca aqui como quem confirma que não está sozinho nessa travessia. Inscreva-se para continuar a jornada, não como quem segue um canal, mas como quem escolhe não se perder de si mesmo novamente. Porque no fim, a única verdade que importa é esta: alguns caminhos são cruzados para que você finalmente aprenda a escolher a si mesmo.